sou Tatiana Mag da Ceará Porto Alegre e venho compartilhar hoje um versículo que está em Mateus 6. No 5 nós vamos ler aqui, no capítulo 5, que fala sobre a oração. E eu vou falar sobre a importância da oração. Então ele já começa dizendo que quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. E então Jesus ensina ali a oração do Pai Nosso. O que eu vejo aqui, né? Claro que ele nos deixa ali a oração do Pai Nosso, que é lindíssima e é completa, mas ela não é para ficar repetindo, é para ficar entender a profundidade dessa oração. Primeiro fala também de reconhecermos a santidade de Deus, de estarmos adorando Ele em espírito e verdade, de verdadeiramente reconhecer e querer viver esse relacionamento. Ele fala de Pai Nosso, que é nosso Pai, e não é uma exclusividade minha, não é uma exclusividade, é nosso, né? De todo aquele que crê em Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e entende que Deus é nosso Pai, né? E Ele está nos céus. Ele fala da santificação, da soberania de Deus, né? Santificado seja o seu nome, ou seja, Ele é soberano, Ele seja exaltado, né? E que venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, ou seja, por quê? Porque nós muitas vezes somos filhos pedintes, filhos que ficam ali na volta conversando com o pai, muitas vezes para pedir alguma coisa, mas pai, ele sabe o que é melhor. E muitas vezes nossa oração não é ouvida, não é recebida, né? Você diz assim, não recebi, mas não é. É porque, como ele é um bom pai, ele vai nos livrar. Eu mesmo sou resposta de oração de muitas coisas e muitas vezes eu hoje entendo que foi bênção e livramento dele não ter atendido minha oração. Então, muitas vezes a gente nem sabe bem, né? E ele sabe, porque ele conhece, ele sabe o caminho, ele sabe o nosso coração, ele sabe o que tem mais à frente e ele sempre vai nos abençoar. Então, ele está sempre cuidando de nós, né? Então a gente tem que ver isso, que seja feita a vontade dele, né? Mesmo que seja contrária à nossa vontade, sempre será, provavelmente será a contrária, porque ele tem planos melhores e maiores que os nossos. Muitas vezes a gente não está alinhado ao coração dele para pedir aquilo que verdadeiramente é preciso. Então a gente precisa entender isso e compreender que a vontade dele tem que ser feita e plena na nossa vida, né? E dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Como a palavra nos ensina, Ele é a nossa provisão diária. Ele nos concede aquilo que precisa. No deserto, Ele concedeu maná quando eles precisavam do alimento. Ele concedeu fontes de água. Ele nos dá Jesus, que é tudo isso, né? E hoje nós temos o Espírito Santo. Então, nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, nós temos que viver o hoje. Temos que entender que a provisão que recebemos hoje é o suficiente para nós. Nós vamos viver por isso, né? Ele mesmo diz que em Provérbios que se ele, né, providencia aos pássaros, às relvas, aos campos, tudo que é necessário, quanto mais a nós, né, que somos filhos. Então, nós temos que ter essa compreensão de que ele nos concede tudo o que precisamos, que nós não fiquemos afobados, ansiosos, preocupados com aquilo ali tudo, porque realmente faz parte da nossa questão da natureza, do nosso ser, né? Diz nós estarmos querendo dar um passo à frente, mas nós devemos sempre estar atento ao que o Senhor deseja, né? E perdoar. O perdão restaura, cura, liberta. O perdão faz toda a diferença na nossa vida. É preciso entender isso. E não nos deixe cair em tentação, é que nós não sejamos tentados às coisas desse mundo. O mundo tem muitas ofertas, muitas coisas, mas nós devemos estar focados, alinhados à vontade dele, para que a gente não seja tentado e não cairmos aí então em pecado, né? E ele fala então de nos livrar do mal, ou seja, né, de tudo aquilo que vai nos fazer pecar, né? Que a gente possa estar vendo isso e vivendo. E revelando que o reino é dele,
porque tudo por Ele e é para Ele. Nossa oração seja que nós sejamos cada vez mais cheios da presença do Espírito Santo, cheios da vontade de Deus, e que nós estejamos alinhados ao desejo dele. Que oremos, né, não só por nossas vidas, mas por vidas, né, uns pelos outros. Que haja perdão, restauração e cura, que essas pessoas possam receber do Pai aquilo que nós também recebemos, e que nós orando, nós podemos levar essa pessoa a estar recebendo Jesus, né? Então, esse é um rico tesouro que nos fala do amor, do cuidado de Deus, e que nós devemos sim estarmos em comunhão com Ele, sendo verdadeiramente aqueles que nós somos no nosso secreto. Deus abençoe.